Paz do Senhor, a alegria que o Espírito Santo tem para cada um de nós, nessa noite de festa, que o Senhor nos abençoará com muitos milagres, com muita cura, com muita conversão. Vamos cantar com alegria então, nosso Deus. Eu tenho um barco que navega sobre o mar e que Jesus é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o e que Jesus e os marinheiros que navegam ao seu lado dizem-se louvado seu pobre coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem-se louvado seu. Eu tenho um barco que navega sobre o mar e que Jesus é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar em que Jesus, os marinheiros que navegam ao seu lado dizem-se lavado seu pobre coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem-se lavado. Vão lá, Jerusalém, 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 que bonita é a cidade do ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, vão caminhar por essas ruas andarei. Ruas de ouro, mar de cristal, por essas ruas andarei. Ruas de ouro, mar de cristal. Eu tenho barco que navega. Quem é? Eu tenho barco que navega sobre o mar e que Jesus e os marinheiros que navegam ao seu lado. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem-se lavados. Solta, vai lá. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, Jerusalém, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas andarei. Ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas andarei. Ruas de ouro, mar de cristal. Segura nas palmas, olha lá. o nome de Jesus é doce, traz gozo, Paz e alegria, cantando essa O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Qual é o nome? Jesus. Subindo lá, laia, subindo lá, laia, subindo para o céu. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora e paz. Agora aconteceu. E subindo lá, laia, subindo lá pro céu, subindo para o céu. Eu vou, Tristeza não vai, porque Jesus já me libertou. joguei a tristeza fora Em paz, agora aconteceu. Subiu, vai lá. E subindo lá pro céu, subindo lá pro céu, subindo para o céu. Tristeza não vai. Joga fora. Joguei a tristeza fora e paz. Agora aconteceu. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que me acompanha também pela nossa internet, seja bem-vindo. Levante as tuas mãos na direção do Santíssimo, diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, quero te bendizer, eu quero te engrandecer, quero te engrandecer pela vossa presença, pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia, pela vossa misericórdia. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, eu te louvo, eu te louvo, eu te glorifico, eu te glorifico, porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu tu Senhor, és o meu Salvador, tu és o meu Salvador, tu és o
meu Redentor. Tu és o meu Redentor. Meu Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor Jesus Cristo. Nessa noite. Eu preciso. Ser curado. Ser liberto. Ser renovado. Ser abençoado. Ser abençoado. Amém. Amém. Vamos aplaudir Nossa Senhora. Aplauda Maria. Vamos acolher. Eis a serva do Senhor, aquela que o seu Deus gerou, bendita entre as mulheres. Ouviu a voz do Senhor. Faça-se em mim a tua vontade. Junto ao Salvador, fazei tudo que Ele vos disser, a salvação então terás, se Deus se confiar, terás o vinho da alegria. O Senhor em ti viverá. Maria, morada do Senhor, Rainha da paz, ensina-me ao teu filho junto ao Salvador. E aplauda Nossa Senhora das Graças. Isso. E aplauda São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Vamos acolher os anjos. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abre o coração e começa a louvar. Sinta o gozo do céu se derrama no altar, e o anjo já vem com uma bênção nas mãos. Tem anjo voando nesse lugar, lindo povo em cima do altar, subindo e descendo todas as direções. não sei segredos
subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. E aplauda o Deus que está aqui. Isso. Coloca a mão no seu coração agora. Vamos louvar o Senhor em espírito e em verdade. Bendizer o Senhor por tudo que Ele fez em nosso favor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Nas matas e florestas, o passaredo alegram-se a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Em tudo eu vejo seu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, Rei da glória, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em seu amor tão grande, seu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, o meu Senhor, quão grande és tu, Rei da glória, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, meu Senhor, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Com alegria vamos ficar de pé e aclamar o Santo Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro, que
Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Recebereis o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E agora podemos então nos sentar, fazendo favor. Naquele dia aproximaram-se o chefe do reino, encontraram Daniel orando e fazendo prece ao seu Deus. Aplauda isso. Então os chefes aproximaram-se do rei e falaram do decreto que o rei tinha decretado, dizendo: ó rei, acaso não assinaste um decreto, segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirija a oração a qualquer divindade ou homem, que não seja tu, ó rei, seria tirado na cova dos leões? Porque o rei se achava um Deus. Todo rei naquela época achava que ele era uma divindade. É por isso que o faraó entra em guerra com Moisés e pergunta: quem é esse Deus tão poderoso que quer que eu liberte o povo para lhe prestar culto? Então a mentalidade era essa, até um tempo atrás era assim.
E na Babilônia não era diferente. Só que lá tinha um cativo, como eles vão dizer. Lá tinha um cativo chamado Daniel, um judeu, que não obedeceu o decreto do rei. E os inimigos de Daniel vão então a denunciar, dizendo: ele não respeita o decreto. O rei respondeu: o que dizeis é verdade, como manda a lei dos persas, dos medos e persas, que não se pode violar. Então eles disseram ao rei, Daniel, um dos cativos da Judeia, não fez caso de ti, ó rei, e nem do decreto que assinaste, mas 3 vezes por dia ele faz as suas preces e orações. Pode aplaudir Daniel. Daniel, como já te falei, ele é um judeu, e todos os judeus estavam exilados, fazia parte do império. O rei decreta isso, que todos os povos de todas as línguas que fizessem parte do seu império, durante 30 dias, estava proibido a fazer prece a qualquer tipo de Deus, a não ser a ele mesmo. E Daniel, como bom judeu, seguindo a lei de Moisés, resolve não obedecer. Não obedece de jeito nenhum, porque ele é zeloso na sua religião, ele é zeloso na lei e no decreto do Senhor. Ele segue o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vive a lei dada por Deus a Moisés, e para ele não interessa os leões. Ele quer simplesmente viver a sua fé, viver a sua religião, e não cede diante do decreto do rei, mesmo sabendo que ele poderia ser atirado na cova dos leões. Aplaudo Daniel. Mas quando eles deram essa notícia que Daniel 3 vezes ao dia orava o Senhor seu Deus, ao ouvir isso o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, porque ele gostava de Daniel. Daniel servia no palácio, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens disseram ao rei: não te esqueça, ó rei, do que é lei dos medos e dos persas, que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei ordenou para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões. E disse o rei para Daniel, porque ele gostava de Daniel: o teu Deus, a quem presta culto com perseverança, haverá de salvar-te. Pode aplaudir o rei. Trouxeram a pedra e colocaram na boca da jaula, e ainda colocaram o carimbo do rei na boca da cova, que o rei marcou com o seu anel, e o dos grandes da corte, para que ninguém tocasse na pedra, tirasse a pedra, ou fizesse mal para Daniel, além dos leões. Diz a palavra que naquela noite o rei não ceou, ficou tão chateado, tão triste, que também não conseguiu dormir durante a noite. No amanhecer do dia, o rei vai com seus ministros, e quando ele chega lá, ele grita por Daniel. Ele vai dizer: Daniel, será se o teu Deus, a quem tu serve com tanto zelo, será que ele teve poder para te salvar da boca dos leões? É a pergunta que o rei faz. É o questionamento do rei: será se o teu Deus é suficiente para ter te salvado? Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximou-se da cova e chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo. Pode aplaudir o Deus vivo. O teu Deus, a quem presta culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? É uma boa pergunta. Os leões estavam dias sem comer, eles não deram comida aos leões. Talvez uns 10, uns 15, uns 20.
Pegaram Daniel um prato cheio, um jantar maravilhoso. Jogaram na cova dos leões, tamparam, fecharam, lacraram a porta para que ninguém mexesse. Colocaram durante a noite, porque é exatamente durante a noite que os leões caçam mais. E o rei então pergunta: será se esse Deus que você serve com tanto zelo, que despreza a tua própria vida para honrar o teu Deus, para respeitar suas leis, será se ele pôde te salvar? E Daniel da cova dos leões responde: ó rei, viva para sempre, o meu Deus mandou um anjo tapar a boca dos leões, eles não me fizeram mal nenhum. Pode aplaudir isso. O meu Deus fez isso, mandou. E o rei imediatamente mandou tirar Daniel da cova. E quando retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditara em seu Deus. Daniel acreditou no seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e fez lançar na cova dos leões, juntamente com os seus filhos e suas mulheres. Esses não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões caíram sobre eles, esmagando-lhe os ossos. Sabe como é que os leões atacam? Primeiro pega na garganta. Eles rasgam a vítima. E cada um pega a sua parte. Antes mesmo de chegar no fundo da cova, já estava sendo torturado pelos leões. Mas Daniel vai dizer: Deus mandou os seus anjos tapar a boca dos leões. Não me fizeram mal nenhum. Porque Daniel testemunhou. Você vai ver que a partir desse momento, o rei vai decretar, muda o decreto que ele tinha feito, para que as pessoas adorassem somente a ele, rezassem somente a ele, porque ele era uma divindade. O rei Dário escreveu a todos os povos e nações e línguas que habitavam a terra, que a vossa paz se multiplique, diz ele. Está decretado por mim em que todo o território do meu império, todo respeite e tema o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e seu reino não será destruído, e o seu poder durará eternamente. Aplauda o decreto do rei. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Aplaudo o decreto do rei. Mas por que o rei fez esse decreto? Por que ele escreveu esse decreto com palavras tão fortes, tão decididas, tão corajosas? Não por causa do povo dos judeus, não por causa dos judeus, não por causa do povo da Judeia, não. O povo que estava, todos eles também estavam exilados lá. Mas por causa de um único homem. Um homem que verdadeiramente resolveu testemunhar a sua fé. Testemunhar a sua religião. Esse homem que não cede às promessas de ser jogado nas covas dos leões, às ameaças. Ele testemunha o seu Deus, ele testemunha a força da promessa de Deus, ele testemunha o decreto da sua religião. Ele não cede, porque ele ama a sua religião, ele ama o Deus que fundou a sua religião. Esse sim é um homem que verdadeiramente levou um país, um continente inteiro a adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque ele não cedeu às pressões. Ele não teve vergonha de dizer: eu sou judeu, eu sigo o Deus que fez o céu e a terra, o Deus único. Nós estamos seguindo o mesmo Deus de Daniel. Nós estamos seguindo o mesmo Deus de Daniel. E nós estamos na igreja fundada por Jesus Cristo, a única fundada pelo Deus de Daniel. Nós estamos na mesma igreja. A diferença é que nós não testemunhamos. A diferença é que nós católicos não testemunhamos que nós acreditamos de verdade.
Nós não acreditamos no decreto de Jesus Cristo. Nós não acreditamos, nós não amamos a igreja e nós somos os primeiros a dar contra-testemunho. Nós somos as pessoas que mais damos prejuízo para a igreja em relação a isso. Nós temos vergonha de falar do decreto da igreja. Nós temos vergonha de falar dos documentos do Papa. Nós temos vergonha de falar da doutrina da igreja. Nós temos vergonha de dizer, olha, eu sou católico, eu confesso, eu comungo, eu acredito, eu não cedo, porque essa é a minha religião fundada por Jesus Cristo. Nós fazemos uma política de Satanás. E a política de Satanás é exatamente isso. Nós muitas vezes não falamos mal da igreja, mas também não falamos bem. Nós vemos os inimigos da igreja falar mal da igreja lá no seu colégio, lá na sua universidade. Os professores ateus acabam com a igreja e você fica só com a boca aberta, babando, sem responder nada para o professor. Porque você não tem fé suficiente. E muitas vezes lá na sua empresa também, na sua empresa é desprezada. Nós estamos num país que se diz cristão, não estou nem falando de um país católico, é católico sim, porque nós somos a maioria, mas um país cristão, e aí os cristãos fazem uma lei para que não tenha nenhum sinal desse Deus nas paredes. Que tire as imagens das paredes, que tire os crucifixos das paredes, e nós aceitamos, porque nós não acreditamos em Jesus Cristo. E nós aceitamos. Vem o Congresso e faz uma lei, vem os ministros que assinam a lei, e vem a Dilma e declara a lei, e nós simplesmente damos sim, 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 porque nós não acreditamos. Não defendemos a nossa religião. Por que não defendemos a nossa religião? Porque nós também não acreditamos nela. Nós não somos convictos na nossa religião. Vem o maçom e fala da maçonaria e nós aceitamos. Vem o espiritismo e fala do espiritismo e nós aceitamos. Vem aqueles que praticaram e fundaram uma seita e nós acreditamos. Mas nós que estamos da igreja de Jesus Cristo não acreditamos que essa igreja é de Jesus Cristo. Culpamos o Papa. Colocamos toda a responsabilidade no Papa. Que o Papa se vire, mas nós obedecemos o Papa. Nós obedecemos aquilo que o Papa escreve. Nós seguimos as encíclicas do Papa João Paulo II, o mais próximo de nós, João 23, da nossa geração. Depois vem aí os outros papas, João Paulo II, o Papa Francisco agora está falando sozinho, e nós vamos seguir o que ele escreve, o discurso, a doutrina, a catequese que ele dá. Porque nós ainda não estamos prontos para testemunhar. E olha que nós não estamos sendo ameaçados, ser jogados na cova dos leões, não. Nós fazemos a política satânica. Somos amigos de todos. Nós somos amigos de Satanás. Nós somos amigos do possesso. Nós somos amigos dos inimigos da igreja. Nós não defendemos, nem em gesto e nem em palavras, de jeito nenhum. Nós temos vergonha de dizer, eu confesso. Temos vergonha. Nós temos vergonha de dizer, eu comungo, pelo menos uma vez na semana eu vou à missa, pelo menos no dia do Senhor eu vou à missa. E por que nesses países cristãos, os Estados Unidos é um país evangélico, protestante, lá se trabalha o domingo. E o resto dos países capitalistas, todos, não país capitalista, mas país cristão, se não são evangélicos, são católicos, cristão, jogaram o domingo e pisaram em cima do domingo. Mas vai lá para um país muçulmano trabalhar na sexta-feira, vai lá num país judeu trabalhar no sábado, para tu ver o que vai acontecer contigo. Nós não acreditamos que Jesus Cristo fundou a igreja. E se acreditamos, nós estamos muito longe de crer de verdade, de assumir de verdade. Daniel vai para a cova dos leões, acreditando que Deus é suficiente para fechar a boca dos leões, mas nós somos medrosos, extremamente medrosos. Extremamente medrosos. Nós levamos no banho-maria. É verdade que nós acreditamos na misericórdia de Deus, mas é acreditar demais na misericórdia de Deus. Nós desprezamos o sacramento que o Senhor deixou, nós desprezamos, nós jogamos fora. Eu vou provar que você despreza um sacramento que o Senhor deixou. Tem quanto tempo que você não confessa?
Tem quantos anos que você não confessa? Passou de 10 anos? Já passou de 10 anos? Já passou de 15 anos que você não se confessa? Um sacramento deixado por Jesus Cristo. Todo pecado que perdoar será perdoado, e aquele que vocês não perdoar não será perdoado, e eu vos dou poder de ligar e de desligar. Mas nós temos medo disso. Nós temos medo de confessar. E sabe por que nós não temos medo? Porque nós não acreditamos. Tem quanto tempo que você não comunga? E se comunga cheia de pecado, porque quem não confessa há 10 anos, meu amigo, está transbordando de pecado. Transbordando. Você não acredita que Jesus verdadeiramente está na Eucaristia? Será se verdadeiramente nós acreditamos que esse pãozinho, que verdadeiro é um pãozinho, não importa se é um pão de 1 quilo, ou se é um pãozinho como é o que nós temos na hóstia, na partícula da hóstia, não interessa o tamanho do pão, interessa que lá está Jesus Cristo, mas verdadeiramente nós acreditamos nisso? Será que acreditamos? Mas o Senhor disse, aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E aquele que não come, aquele que não bebe, não tem a vida eterna. E Paulo escreve à comunidade dos Coríntios, toda vez que você come o corpo do Senhor e bebe o seu sangue, sem saber o que está fazendo, come e bebe a sua própria condenação. Ide pelo mundo inteiro e batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, diz Jesus Cristo. Mas será se nós acreditamos que verdadeiramente o batismo tem um poder de nos tornar filho de Deus? E se já somos batizados, fomos batizados à força, na marra, quando era criança, nem lembramos, choramos para não ser batizado. Choramos quando jogaram água em nós, fizemos um berreiro miserável, não por causa da água, mas porque que não queria ser filho de Deus. Ainda é assim, ainda temos essa rejeição miserável assim. A crisma você tem que adular-se jovem, faça crisma, venha para a catequese, venha no domingo, aí os pais não vêm porque querem ir para a chácara, querem ir para a praia, querem ir para não sei para onde. Mas a crisma é a confirmação que tu é filho de Deus. A igreja vai vir e bater esse carimbo definitivo e dizer, e nós acreditamos nisso. Mandamento, sacramento do Senhor, deixado pelo Senhor, e nós desprezamos isso. O sacramento do matrimônio. Nós pegamos o sacramento do matrimônio e estamos jogando fora, desprezando, virou um leilão, quem dá mais, quem casa mais. Quantas vezes ontem uma sobrinha minha veio me apresentar, padre, esse aqui é o meu noivo. Eu falei, o que eu sei, tu casou há uns 20 anos atrás. Tu casou, eu disse na hora, ontem eu estava enterrando a minha irmã. Ontem eu enterrei a minha irmã morreu 8 horas, e 5 da tarde eu enterrei ela. Aí lá no enterro ela veio me apresentar um cara, eu falei, não, essa aí não. Eu olhei para ele e falei, vocês estão amancebados. Mas o que é isso? Eu falei, você está amancebado caminhando para o inferno, amada. Não tem outra solução. É minha sobrinha, pode ser minha sobrinha, minha mãe. Só existe casamento uma vez. Casou, o resto para mim é isso. Me perdoe você que também está amancebado, mas eu não tenho que te pedir perdão, você que tem que clamar por misericórdia. A chapa está esquentando para você. Está esquentando muito. Não posso falar de chapa, que eu lembro que ontem o Flamengo ganhou, não sei como. Ai, eu não fiquei triste porque a minha irmã morreu não, mas pelo Flamengo ter ganhado eu fiquei triste. Oh, Jesus, que tristeza. Como é que pode? Como é que pode um negócio desse? O que tem o maldito Flamengo com essa pregação? Esse homem fez uma nação inteira, um continente inteiro, um império inteiro, dobrar os joelhos e adorar o Deus de Israel, porque Daniel não duvidou, pode crer nisso. Ele fez isso. Ele fez. A fé de um único homem que não cedeu o decreto de um pecador. Ele adorou o Senhor.
E o Senhor foi louvado, e o Senhor foi adorado, e o Senhor foi orado, e o Senhor foi cantado, porque Daniel não cedeu à tentação. Ele estava no palácio, ele vivia no palácio, ele servia no palácio. Ele era um dos professores do saibo do palácio. Mas ele não deixou se levar pela amizade do rei, não. Ou pela oposição que ele tinha no império. Ele era um cativo, é verdade. Mas ele estava no palácio, comendo no palácio, dormindo no palácio, bem visto no palácio, fazendo carreira no palácio. Não foi um covarde nem um traidor, de jeito nenhum. Não foi. Adorou o Senhor, orou o Senhor 3 vezes ao dia. Ele orou o Senhor, não estava nem aí para o decreto do Senhor. Nem aí para o decreto do Senhor, rei romano. Estava muito aí para o decreto que Moisés havia escrevido, mandado pelo Senhor, ditado pelo Senhor, e o decreto que Moisés escreveu, que Daniel seguia esse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. Pode aplaudir esse decreto. E só a Ele servirá, e só a Ele adorarás. Esse é o decreto, esse é o decreto. Nós temos que pedir essa graça ao Senhor. Nós temos que pedir a graça de amar, verdadeiramente amar aquilo que é de Deus, aquilo que é de Deus. Nós temos que aprender a amar a igreja de Jesus Cristo. É preciso amar a igreja de Jesus Cristo. Terminando a missa aqui de manhã, terminou a missa, eu tive que ir para a última reunião do clero desse ano. Reunião pesada. Tem mais de 400 padres, 3 bispos. Eu estava pensando, só muito amor pela igreja para aguentar tudo isso. Só muito amor. Só muito amor pela igreja você tem que obedecer, você tem que seguir, você tem que respeitar, enfim, só muito amor. Mas nós temos que amar a igreja. E amando a igreja, nós temos que amar aquilo que é da igreja, que não é da igreja, é de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. Tem que amar. E nós temos que amar a lei do Senhor, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é do Senhor e nós temos que amar a palavra do Senhor. E se essa palavra do Senhor diz que tu tem que amar o Senhor sobre todas as coisas, então nada tem que estar em primeiro lugar. Nada tem que estar em primeiro lugar. Ama para valer a palavra, os decretos, a lei, e aguenta firme. Passa tudo, a palavra do Senhor não passa. Maldito o homem que tira um jota dessa palavra. Disse que o Papa Francisco estava falando essa semana, não li nada, não ouvi nada, mas que ele vai fazer grandes mudanças na igreja. Eu não sei quais são as grandes mudanças que ele vai fazer na igreja. De repente ele vai decretar que os homens podem casar com o mesmo homem, mulher com a mesma mulher. E se o Papa decretar, você pode casar, pode arrumar um homem e já casar, que está certo. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer mudanças. Espera que ele comece fazendo lá no Vaticano. Depois vai chegando aqui na paróquia de São Pedro. E nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer. É bem melhor errar com o Papa do que acertar sozinho. É bem melhor. É preciso obedecer à igreja. Obedecendo à igreja, você está obedecendo a Jesus Cristo. Não duvide disso, não duvide, porque é o Espírito Santo que conduz a igreja de Jesus Cristo. É a única que tem isso. É a única. Enviarei sobre vós o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas, diz Jesus Cristo. E nós temos que crer. É preciso crer. O que Deus manda você fazer, você precisa fazer. E precisa testemunhar a sua fé. É necessário. Daniel testemunhou a fé que ele tinha num Deus vivo. Daniel testemunhou isso. Daniel testemunha. E nós temos que aprender a testemunhar a nossa fé. Não ter medo, não ter vergonha. Me perdoe, quem quiser ser espírita seja, quem quiser ser do candomblé seja, quem quiser ser maçom seja, quem quiser ser o que ser,
Quem quiser ser o que quiser, melhor falando, seja, mas eu sou católico, eu sou cristão e eu sigo Jesus Cristo e pronto, me deixa em paz, eu sigo Jesus Cristo. É a minha fé, meu filho. Eu não estou nem aí se você é budista, se você é ateísta, se você é um filho de uma égua, eu não estou nem aí. Eu sou católico e eu sigo a doutrina católica, e eu sigo Jesus Cristo, fundador da Igreja Católica. Eu te deixo você viver lá no seu centro espírita, lá na sua maçonaria, lá na sua seita, e você me deixa seguir Jesus Cristo. Pronto, estamos empatados. Você segue o seu demônio e eu sigo o meu Salvador. Pronto, negociado. Negociado, você não tem que me incomodar. Eu não vou te incomodar também. A gente se encontra diante do tribunal de Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo, que vai acontecer, e aí você vai ver que você estava errado. Ficai sabendo, diz o Senhor, que a destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Jesus está falando do fim do mundo? Não está falando do fim do mundo. Ele está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da era cristã. Ele diz: quando vocês vê Jerusalém cercada pelo exército dos inimigos, quando viste Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Ele não está falando do fim do mundo. Por esses dias são de vingança, diz o Senhor. Esses dias são de vingança para que se cumpra tudo o que diz as Escrituras. Infeliz das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, ira contra esse povo. Porque ele diz infeliz das mulheres grávidas? Por quê? É que ele diz isso. Ele diz reza para não ser no inverno também. Como é que uma mulher grávida aí vai conseguir correr? Não corre. Ela corre para o chão. Uma barrigona desse tamanho. Não dá para correr. E Jesus já disse: infeliz das mulheres grávidas, que estiverem grávidas quando Jerusalém for cercada pelos seus inimigos. Infeliz daquelas que estiver amamentando, porque vai ter que correr com a criança. Não pode deixar a criança. E principalmente lá naquela região que eles pegam a criança e amarram a criança. Fica até bonitinho. Só fica a cabeça ali de fora. Eles conseguem amarrar a criança, colocam a criança aqui na frente. Pronto, a criança fica do lado do coração, mama, tranquilo, em paz. E Jesus diz: ai das mulheres que estiver amamentando, como é que ela vai correr com a criança desse jeito? Feliz, peça que não seja esse momento, que não seja no inverno, porque no inverno a neve dá 2 metros de neve naquela região. Como é que elas vão correr para as montanhas na neve? Feliz das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, ira contra esse povo, contra o povo de Israel. Serão mortos pela espada, levado preso para todas as nações. Foi o que aconteceu com Daniel. Só que isso não foi no tempo de Daniel, já foi na nossa era cristã, no ano 70. E Jerusalém será pisada pelos infiéis até o tempo dos pagãos, até que o tempo dos pagãos se complete. E sabe quanto tempo durou? 1000 anos. Durante 1000 anos, Jerusalém fica nas mãos dos seus inimigos. Haverá sinais no sol, na lua. Agora ele já fala da sua vinda. Agora sim, ele já começa a falar da sua vinda. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Aqueles que estavam no Japão quando chegou aquelas ondas assassinas. Eles disseram que seria o barulho era infernal. Quebrando tudo, destruindo tudo, derrubando tudo. Esse ventinho que passou na Filipinas semana passada matou 10 mil. Rapidinho, rapidinho. E o trem que vinha em São Paulo domingo, foi domingo?
Domingo tinha uma família, fazendo um churrasco com a família, saiu o trem veio. Vocês não viram, não? Não viram? Pelo amor de Deus, foi no Brasil, no São Paulo, segunda-feira passada. Não viram? Não acredito, eu não acredito. Quem viu? Olha aí, ignorantes. Medos. Estava lá a família fazendo, duas famílias, fazendo churrasco, bebendo cerveja, esperando o jogo do Flamengo. Lá vem um trem saindo da linha, matou 8 de uma vez, derrubou 2 casas. E era para ser pior o desastre. Quando viu o barulho dessas coisas de Jesus Cristo, é a morte chegando, mas não será o fim, diz o Senhor. Isso é só o começo. É só o começo. E passou um vento essa semana no Rio Grande do Sul que arrancava até as janelas das casas. Os homens vão desmaiar de medo. Só em pensar no que vai acontecer ao mundo, diz o Senhor, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Pode aplaudir isso. Então vocês vão ver. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, reguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima de Jesus Cristo. Aplauda isso. Não fique triste. Não se angustie. Pelo contrário, levantai a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima, extremamente próxima. E não adianta ficar esperando o fim do mundo. Para que ficar esperando o fim do mundo? Espera o seu fim. Espera o resto do cumprimento dos seus dias. Ontem, quando eu terminei de enterrar minha irmã lá, eu fiz os agradecimentos e eu falei até a próxima vez. Quando eu falei isso, todo mundo me olhou assombrado. Eu gosto de enterrar um parente. Até a próxima. E ninguém quer ser o próximo, quer? Você quer ser o próximo? Mas não tem jeito. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Ou sendo o primeiro ou o segundo, você vai, amigo, você vai. Você vai, com certeza você vai. Então não precisa esperar que as estrelas caiam, que o sol se desmanche. O fim não. O fim já está perto. Olhe para o seu rosto, você não tem espelho na sua casa não? Olhe para você. Olha aí o que já aconteceu com você. Olha as mudanças. Você tem mais 20 anos? Tem? Você vai ter mais 20 em Natal? Se tiver, aproveite. Aproveite. Beba a champanhe Cida, R$1,90. Beba. Festeje. Festeje. Compre o frango. Asse o frango no forno. Prepare a farofa. E coma. Porque lá no Ceará a gente diz, a gente só lucra o que come. É assim que ele diz? A gente só lucra o que come. Pode comer, não vá fazer regime não. Não precisa fazer nada disso, você vai morrer. Gordo ou magro, você vai morrer. E prepare para a viagem. Prepare para isso. No sábado eu falei, no sábado eu estava aqui. Chamei um sobrinho meu, falei, embora que eu vou lá me despedir da Zumira. Mas a Zumira está até melhorando. Eu falei, tá, mas está acabando também, está morrendo também. É interessante, eu cheguei lá, fiquei 30 minutos, olhei para a Zumira, me despedi dela, em seguida, ela adoeceu para valer e morreu. E morreu. Fui lá só me despedir, dar a benção final. Fui só dar a benção final. Fui só atender a confissão e dizer, ide em paz e o Senhor te acompanhe. Fui só para isso. Não tinha mais jeito. E nós temos que ir em paz. É preciso ir em paz. É necessário, amado, não se pegar com nada, não querer nada além disso.
viva tranquilo, vá prestando conta com o Senhor, vá confessando, vá comungando e confessando. Isso. Confessando e comungando e se preparando para essa vinda de Jesus Cristo, individualmente para você. Nós preparando, nós temos que nos preparar. Para entrar no céu feliz, porque para lá nós estamos indo, e o Senhor diz, alegrai, porque a vossa libertação está próxima. E é uma grande libertação que nós vamos passar. Por enquanto o Senhor vai nos libertando um pouquinho ali, mas a plenitude da libertação vai acontecer. E aí vão pegar você e fazer, e aí vão colocar você naquele caixãozinho barato, de pobre, e vão cantar, segura na mão de Deus, e vai. Todo enterro eles cantam essa música. Todo enterro, é interessante isso. Segura na mão de Deus e vai. Mas antes ela diz, jejuando, confessando e se lascando. Vai se levantar, gordinho, vai cantar. Fica em pé, canta qualquer coisa aí, bora lá. Hoje as correntes quebrarão, como Moisés eu vou orar a Deus. O Senhor livrou Israel de mãos inimigas, libertou seu povo. Levantarei minhas mãos e as barreiras cairão, pois o Senhor vai operar em meu favor. Moisés orou a Deus e o mar recuou. Estende tua mão com fé e sejas vencedor. Moisés orou a Deus e o mar recuou. Estende tua mão com fé e sejas vencedor. Pode ser melhor, Moisés. Moisés orou a Deus e o mar recuou. Estende tua mão com fé E seja vencedor. Moisés orou a Deus e o mar recuou. Estende tua mão com fé e sejas vencedor. Amém? Pode aplaudir. Moisés estendeu a mão.